Grande mestre português destruindo no Cabo Verde Chess Open. Bem-vindos a mais um vídeo. Desta feita vamos analisar uma partida que colocou frente a frente o grande mestre português Antônio Fernandes contra o enxadrista cabo-verdiano Éder Márcio Pereira. Tratou-se de uma partida da segunda rodada em que o Éder jogou de brancas e abriu com D4, seguido do cavalo F6, desenvolveu o bispo para F4 e veio a ruptura no centro com um gambito que foi recusado, então veio o E3, dama B6, já de olho neste peão de B2, que o Éder ignorou. E antes da captura, o Antônio reforçou a defesa do peão de C5 e após a captura em C5, o Antônio pegou o peão, correu atrás do peão, que em algumas variantes dá para trancar esta dama. Muitas vezes esse peão de B2 é envenenado, né? Mas precisa saber jogar, né? Para poder tirar proveito então desta dama aqui em B2. Talvez nessa ideia o Éder jogou o lance cavalo B5, que foi considerado um erro pela análise, segundo podem ver na barinha, mas provavelmente o objetivo era mesmo esse, a tentar cercar a dama. Mas a dama deu uma escapada com cheque, C3 atacando a dama e captura em C5. E a dama já está liberta. E agora seguiu então com a proposta de troca das damas, mesmo estando em desvantagem de material, mas o Antônio disse que não, ainda quero atacar, ainda preciso desta dama para meu ataque. E a torre veio para a coluna D, fazendo a dobradinha com a dama, A6 expulsando o cavalo, que salta para A7. Dama C7 e veio a captura do bispo em C8 e a retomada com a dama. Bispo G5 atacando o cavalo, cavalo D7 defendendo o outro cavalo, cavalo F3, G6 preparando o fianqueto para fazer o roque. E após o E4 veio então o fianqueto, o bispo desenvolveu para E2 e antes do roque, cavalo H5 com um ataque descoberto na dama, que teve que voltar para D3. E a proposta de troca, desta vez forçada, veio com a tomada de mais um peão com cheque. E veio então a troca. E o bispo voltou, cobrindo o cheque. E veio a troca. Nesta posição, as trocas só favorecem ao Antônio, porque está com 2 peões a mais. E aí, trocando todo o material, facilmente consegue converter este final. Cavalo F4, de olho no peão de G2, roque protegendo o peão. Cavalo toma em E2, facilitando a tarefa do Antônio. E veio a torre para a coluna C, troca de peões. Veio o E6, limitando as ações da torre na coluna E, que agora então teve que correr atrás da coluna B. E o peão foi defendido, avançou o peão, mas esse peão não tem destino por conta desses peões aqui. E o rei veio para o jogo. G3, rei C8 e o rei das brancas também resolveu jogar. Veio a torre ganhando a coluna D, já preparando para algumas invasões na sétima. E então o B2 impedindo essa invasão. A torre D4 atrás do peão isolado e saltou para A5, agora defendido pela torre. Veio a dobradinha então em C, provavelmente procurando algumas trocas de torres. E H4 veio procurando contra-jogo na área do rei. E agora uma troca de torres forçada.
Veio torre E2 e H5. E agora os reis começam a andar. Rei C7, rei H3, rei C6. Uma ruptura na coluna G. E veio então a troca das torres. E depois de mais uma troca de torres forçada, o cabo-verdiano Éder Márcio Pereira resolveu abandonar a partida. Aqui está muito ganho pelo GM português, porque após a troca das torres, esse peão aqui está caindo com o rei, e depois tem aqui 2 peões passados apoiados pelo rei, enquanto que aqui os 3 peões do Éder contra 4 não tem futuro nenhum. Então, mesmo que ele até avance com o rei lá para a base dos peões, não vai dar tempo, porque pelo menos um dos peões irá promover muito antes. Então, essa foi a partida. Uma partida assim instrutiva, né? Cujo tema foi a simplificação após uma vantagem de 2 peões, e aconteceu que o Éder também facilitou a simplificação, e quando é assim, não dá para esperar outro resultado. Então, essa foi a partida de hoje. Se gostou, deixa seu like, me siga no canal e até os próximos vídeos. Tchau!